Isaías capítulo 21, eu vou ler somente 2 versículos que Deus colocou no meu coração. E você vai dizer, mas o que o pastor vai falar sobre esses 2 versículos? Não tem mais nada para dizer aqui, né? Mas tem muita coisa boa, né? Deixa eu ler, você achou? Diga amém. Eu estou com a NAA, mas é quase a mesma coisa, é que também não. Um pouquinho diferente que eu vi na leitura primeira, versículo 11 e 12 do capítulo 21 de Isaías, diz assim: sentença contra Dumá. Alguém me chama desde Seir, guarda, falta muito para acabar a noite? Guarda, falta muito? O guarda responde, o dia vai chegar e também a noite. Se quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Oremos. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer mais uma vez, diante dos louvores entoados a Ti, das orações também que chegam à Tua presença, pois os Teus ouvidos estão atentos à oração que se faz nesse lugar. Te peço, meu Deus, unge os meus lábios, mas unge também os nossos ouvidos e o nosso coração, que possamos receber de Ti esta manhã, que possamos receber da Tua palavra, que ela nos edifique, que ela nos console e também nos exorte, pois nós viemos aqui para ser confrontados pela Tua palavra, feridos pela Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos nesta manhã a nortearmos a nossa vida segundo a Tua presença, a Tua palavra e o Teu querer. Muito obrigado por cada um que chegou aqui, e cada vez que esse culto for passado também, às vezes, parte dele na internet ou na transmissão, que o Senhor possa falar poderosamente. É o que eu oro já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. E você pode sentar um pouquinho. Precisamos entender, e eu sei que você já sabe disso, né, que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Ela foi escrita como um livro completo, né? Nele existe coerência desde o início até o fim, e coesão também. Então um texto tem a ver com o outro, e todo o livro sagrado tem uma mensagem principal, que é anunciar Cristo, que é anunciar salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Precisamos entender também que a gente não pode, um pregador, ele não pode pegar um texto fora de todo o contexto e inventar uma coisa. Ele não pode inventar, mas ele tem que usar do texto, dentro de um contexto, e encontrar ali argumento que Deus fala ao nosso coração e aplicar na nossa vida no dia a dia. Já diz um velho jargão, um texto fora do contexto gera-se um pretexto. E não é isso que eu quero fazer esta manhã, mas apresentar a você a palavra de Deus. Desde o início, a Bíblia toda aponta para Cristo, e do capítulo 2 até o capítulo 24, Isaías tem uma mensagem. Ele anuncia juízo. Ele anuncia o dia do Senhor. Isaías está anunciando o dia do Senhor, o juízo do Senhor, quando ele pede, né, que Deus condene o idólatra, que não perdoe o idólatra. Vai falar isso durante todo o livro. Ele vai pedir também, e vai mostrar aqui também, que Deus julga e condena o idólatra, que Deus não perdoe o orgulhoso, o presunçoso, e ele fala disso apontando para o dia do Senhor. E ele aponta juízo, ele aponta julgamento e juízo. Em todo o livro ele vai falando isso também. Aponta o Messias, aponta a graça, aponta a vida de Jesus. E então ele vai falando sobre diversos tipos de julgamento e de profecias. Ele vai falando de julgamento às nações, julgamento às cidades, julgamento a pessoas. E lá no capítulo 24 ele vai dizer que Deus vai castigar o mundo. E fala do dia em que Deus vai reinar sobre o monte Sião. E todo o povo, e um povo forte vai glorificar a Deus. Ele está anunciando a eternidade, ele está anunciando salvação aos que buscam a face de Deus, a presença de Deus. E aqui eu usei 2 versículos que falam sobre Dumá. E eu sei que poucos aqui já ouviram falar sobre isso, né? Essa passagem. Versículo 11 e 12 eu vou ler algumas vezes, e aí diz Isaías: sentença contra Dumá. Alguém me chama desde Seir, guarda, falta muito para acabar a noite?
E o contexto aqui é que Dumá está relacionada com o Monte Seir. Os descendentes de Esaú viviam aqui em Dumá e eles chamavam-se os Edomitas. Eles eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, e este povo morava junto com os judeus, sendo dominado e cuidado por Judá, uma das tribos de Israel, e eles estavam para sofrer um ataque tremendo dos babilônios. E já naquela época os babilônios eram maus, e hoje nós temos a convicção que quando se fala de Babilônia não se fala coisa boa. Se fala de coisa ruim, de coisa má, se fala de pecado. A Babilônia é associada com todo tipo de pecado e de mal. E aqui o profeta menciona o peso que Dumá estava para receber. Ele fala aqui sobre esta profecia e da cidade que está clamando a Deus: Senhor, até quando? Ou quando vai acabar a noite? Quando vai acabar esse ataque e esse julgamento? E esse profeta que fala então no nome desse guarda. E ele diz: guarda, falta muito para acabar a noite. Guarda, falta muito. E quando fala desse guarda, nós nos lembramos de tantas coisas. Eu vou fazer algumas leituras a mais. Você se lembra do Salmo 121? Eu me lembro da Sunamita, né, que a noiva de Salomão, e tem passagens muito interessantes aqui sobre a Sunamita, que eu queria que você abrisse aí no livro de Cantares, capítulo 3. Volte um pouquinho. Cantares capítulo 3, eu vou ler capítulo 3 e capítulo 5 também, então prepare aí um pouquinho, são poucos versículos. O versículo de 1 a 4 do capítulo 3, você achou? Diga amém. Então diz assim, Cânticos dos Cânticos, capítulo 3, versículo 1. De noite na minha cama busquei o amado da minha alma, busquei-o, mas não o achei. Buscarei o amado da minha alma, busquei-o, mas não achei. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Então lhes perguntei: vocês viram o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar na casa da minha mãe e no quarto daquela que me concebeu. A Sunamita está falando aqui que estava buscando o seu amado. E um breve entendimento aqui desse texto, a gente vai ter daqui a pouquinho, capítulo 5, venha comigo agora, versículo de 1 a 7, diz assim: já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva, colhi a minha mirra com as especiarias, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. E a noiva diz, continua falando, né? Já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés, como voltar a sujá-los? O meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou, busquei-o, mas não o achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram e me espancaram, e me feriram os guardas das muralhas e tomaram o meu manto. Filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, diga que estou morrendo de amor. Que passagem bonita, né? É uma passagem para os noivos falarem para as noivas, né? É uma passagem que está falando do relacionamento de Salomão com a Sulamita, do noivo com a sua noiva, e alguns dizem assim, olha pastor, que maravilha, né? Eu sou a noiva de Cristo, você não é a noiva de Cristo. Há um entendimento errado, que às vezes a gente ouve e fala, eu sou a noiva de Cristo, eu não sou a noiva de Cristo, nem você é, mas nós somos a noiva de Cristo. Você entende isso? Diga amém. Nós somos a noiva, a igreja de Cristo, ela é a noiva. Ela é a noiva e aguarda a chegada do noivo que vai levá-la um dia.
e nós estamos nesse aguardo. O casamento já aconteceu, Cristo já morreu por nós, já pagou pela nossa vida, e nós aguardamos a vinda do noivo que nos levará. E a gente vê aqui que esses guardas que foram mencionados, tanto em Isaías quanto aqui em Cantares, eles representam mensageiros, eles representam um atalaia, alguém que está numa torre de vigia, observando se os inimigos vêm longe para avisar a cidade. Eles representam também o próprio Deus, aquele que fica observando, aquele que fica cuidando de nós. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre a terra, observando os bons, os ímpios, os justos e os injustos. Deus está olhando para nós, e quando alguém vai a esse guarda buscar respostas, esse guarda responde. E a sunamita também tem esse encontro com guardas ali, né? E quando ela vai ao encontro do amado, ela o encontra. Lá no capítulo 3, ela vai dizer que encontrei o meu amado, né? Agarrei-me, não deixei ele embora, até que o fiz entrar na casa da minha mãe. Esses guardas que rondavam à noite apontaram para ela o caminho, versículo 3. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram, e ela perguntou e deram a mensagem para ela: olha, o noivo está ali na frente. E esses mensageiros estão em todos os lugares. Esses mensageiros que sou eu e que é você, nós anunciamos o Messias, nós anunciamos o noivo a pessoas que estão perdidas, procurando o Salvador. E esta sulamita aqui, que representa a noiva, ela tem um encontro com o noivo, porque os mensageiros, os guardas apontaram esse caminho, e ela, encontrando esse noivo, ela vai para a casa da sua mãe. Olha que coisa linda é essa passagem. Sabe por quê? Sabe o que eu aprendi há muito tempo? Que a igreja é a nossa mãe, que a igreja não é só a nossa casa, mas a igreja cuida da gente. Aprendi também já há algum tempo que aquela pessoa que não tem a igreja como mãe, ela não pode ter Deus como pai. A pessoa que anda distante da igreja, é muito difícil ela ter um relacionamento com o pai se ela está longe daquela que ensina, daquela que cuida. Vocês vão ter batismo nas águas daqui a um tempo, né? Nós vamos ter hoje à tarde, pastor Edilson, lá na igreja, nós vamos batizar 12 pessoas também nas águas. Isso é maravilhoso, esse crescimento da igreja, pessoas se chegando, isso é bom, pessoas abraçando a fé. Nós somos mensageiros e levamos pessoas para a igreja, levamos pessoas ao conhecimento do Senhor, trazemos pessoas para casa. E esta sunamita, ela sai de noite, tem um encontro com os guardas que apontam o caminho, ela acha o noivo e vai para casa. Olha, logo que alguém encontra Cristo, logo que alguém tem um encontro com o Senhor, ela precisa encontrar um lar espiritual. Ela precisa encontrar uma congregação para cultuar. Não é possível alguém que tem Cristo como Senhor não fazer parte de uma congregação. Não é possível alguém que tem Cristo como Senhor e Salvador viver à margem das coisas que acontecem na igreja. E como bem ouvimos aqui o pastor Edilson falar, não você assistir, né? Mas você participar, você viver a vida da igreja, entender isso, participando das atividades, ver a tua família crescendo junto, trazendo a sua família e se juntando a essa família maravilhosa que é a família de Deus. Né? Minha sobrinha está aqui, né? E a gente vê a minha sobrinha neta também, dizem que ela é a minha cara, irmãos, tão linda, né? Já alguns dizem que ele é a minha cara porque eu que tenho que pagar plano de saúde, seguro de vida, faculdade. Eu não vou pagar, João, você quem pariu Mateus que balance. Mas dizem que ela é a minha cara. Eu não tão bonita quanto o tio, né? Mas e ver isso, a família da gente na igreja é algo maravilhoso, porque nós vamos morar no céu, irmãos. E nós não temos filhos para povoar o inferno. Os nossos filhos vão para o céu junto com a gente. Os nossos sobrinhos, netos, tios, avós, mas nós somos mensageiros da palavra de Deus. E aquele que tem um encontro com o Senhor, aquele que tem um encontro com o noivo, deve trazer ele para casa, para a nossa casa de fé, para a casa onde nós vamos ser alimentados, vamos ser cuidados. E participar da vida da igreja, daquilo que nós aprendemos desse altar, irmãos. Daqui nós somos alimentados. Desse altar você é norteado para viver num mundo mau e cruel, sabendo para onde você vai.
Jesus, lá na oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele disse assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Nós vivemos num mundo mau, cheio de ataques a toda hora. E nós temos que vigiar constantemente, nós temos que estar vigilantes e fazer da nossa igreja o nosso porto seguro, fazer da nossa igreja também um lugar onde nós vamos ouvir, aprender. Mas não só isso, nós sermos praticantes da palavra de Deus. Não podemos ser ouvintes negligentes, mas sermos praticantes daquilo que ouvimos. Do encontro com o Senhor, nós aprendemos a andar como o Senhor andou. Nós aprendemos a seguir os mandamentos do Mestre. E um cristão salvo, um cristão, um crente de verdade, né? Se ele não presta um culto a Deus, se ele não vive um culto ao Senhor, ele pode estar prestando um desserviço a Deus. Sabe que um grande pregador do passado, ele disse: se um crente não se sente um missionário, ele é um impostor. Então nós não fomos chamados para bordar as vestiduras dos santos. Nós não fomos chamados para ocupar espaço num lugar, mas para trabalharmos e para servirmos a Deus no lugar onde Ele tem colocado a gente, onde Ele tem implantado a gente, e nós vamos produzir, nós vamos frutificar. Essa igreja está aqui há 23 anos, pastor Edilson. Olha que maravilha, né? Eu estou lá na freguesia há 25 anos, e a gente vê as coisas. Daqui a pouco eu vou começar a fazer bodas de prata de pessoas que eu casei na igreja. Olha só que maravilha, né? Isso é muito saudável. E a gente vê alguns que chegaram junto com a gente, crescendo junto, outros indo embora. Nós cantamos aqui tão bem, né? Porque Deus me escolheu. Eu não sou bom, eu sou tão falho, eu sou tão pecador, mas Deus me ama, meus irmãos. Diga assim: Deus me ama. Deus tem cuidado da gente, e nos resta coragem e vergonha e servir a Deus. Coragem de vergonha porque nós falhamos, nós erramos, mas o meu Deus cuida de mim. E aquele que não presta um serviço a Deus, um crente, alguém que foi chamado para servir a Deus, que não vive segundo os mandamentos do Senhor, ele presta um desserviço à igreja, ele presta um desserviço à fé. E homens e mulheres que morreram por causa da nossa fé, irmãos, tornamos o seu trabalho infrutífero e em vão, se nós não aprendemos e não vivemos como devemos ser. Mas quando a noiva, tendo encontro aqui com esse noivo, né, ela leva ele para casa, ela vive isso, e a gente vê a vida de um homem com Deus, uma mulher com Deus, na igreja, servindo ao Senhor, mas por diversas situações. Nós caímos numa situação de comodismo. Você percebeu no capítulo 5? Volte ali um pouquinho comigo. Diz ali no versículo 3 em diante: já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés, como voltar a sujá-los? O meu amado meteu a mão na fresta, o meu coração estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta, mas ao meu amado as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha ido embora. Deixa estar que o noivo, lá no versículo 2, ele pede: deixa-me entrar, noiva minha, deixe-me entrar, minha querida pombinha, deixe-me entrar. Mas a noiva diz: olha, eu já lavei os pés, já botei a minha roupa de dormir, vou sair de novo, vou sujar os pés de novo. Olha, às vezes Deus pede algo da gente, que você fica assim: ah, meu Deus, pede para outra pessoa. Ah, meu Deus, logo eu, que sou tão pecador, eu que sou tão falho, pede ao outro para fazer isso. E nós postergamos, e nós deixamos para frente, e a gente diz: num outro tempo, numa outra ocasião. Sabe, eu me lembro quando era jovem, e não faz tanto tempo assim, né, mas eu sempre trabalhei muito na igreja, sempre gostei muito de servir a Deus na igreja. O meu líder de mocidade era o bispo Celso. E um dia a gente preparando o retiro ali e tal, e chegamos cedo, arrumamos lá o colégio que a gente fazia retiro, e ele chegou para mim, eu estava cansado, descansando um pouquinho já de noite, e ele disse: Roberto, você pode pregar amanhã? Ele era diácono da igreja ainda. Eu falei: Celso, você pode me deixar mais para frente e tal, porque estou cansado? Não tem problema não.
Você fica, não, eu chamei você, mas se você não puder, eu entendo. Gente, ele demorou a me chamar de novo 2 anos para pregar. Quando ele saiu do lugar onde eu estava, Deus me deu a mensagem. Quando ele saiu, me veio um versículo na mente. E eu falei assim, bom, então ele não me chamou hoje, mas amanhã ele vai me chamar. E eu vou pregar sobre Isaías, né? Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Eu lembro a mensagem até hoje. Eu vou pregar essa mensagem. E ele demorou 2 anos para me chamar a pregar de novo. A gente, quando deixa para frente, nós perdemos oportunidades. O meu pastor dizia que uma ocasião ele chamou alguém para fazer algo também. E a pessoa disse, tá bom, eu vou ver. E ele disse que o homem ficou volvendo a vida toda. E nunca mais foi chamado para algo. Às vezes nós estamos na nossa zona de conforto e a gente diz, puxa vida, mas eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que contribuir, a coisa está tão difícil, a situação está tão difícil, logo deixa que outro faça isso. Mas daqui a pouco ela parou e disse, não tem jeito. E ela foi lá, abriu a porta, e o noivo já tinha batido, já tinha tentado entrar, e a Bíblia diz que quando a noiva chegou na porta, o noivo já tinha ido embora. E ela foi atrás do noivo desesperadamente, onde está o meu amado? Onde está o meu noivo? Eu vinha, cadê? E ela encontra esses guardas também. E a Bíblia diz, você percebeu aqui, que esses guardas espancaram a sunamita. Esses guardas feriram a sunamita, e ela... ferida, continua na sua caminhada em busca desse amado. Esses guardas aqui, que são mensageiros, certamente não feriram a noiva do rei, né, com uma surra de tapas e pontapés. Mas às vezes preste atenção, nós somos feridos pela palavra de Deus. Nós somos feridos, nós somos disciplinados, nós somos exortados na palavra de Deus, que fere o nosso coração. Que fere, você se lembra daqueles 2 discípulos quando estavam de caminhos para Emaús? Eles estavam indo embora porque achavam que o Senhor tinha morrido, que a sua esperança já não tinha jeito, e o Senhor estava ali junto com eles. Olha, importa que o Messias passasse por aquilo tudo, importa que ele sofresse. E aí eles disseram, será que quando ele falava com a gente, o nosso coração não ardia? O nosso coração não estava ardendo quando ele falava com a gente? E esses guardas feriram a noiva, mas feriram o seu coração. E Deus fere o nosso coração com a palavra de Deus. Deus nos exorta, Deus nos chama a atenção, Deus nos coloca de pé. Já ouviu aquela expressão, tomar uma surra de Bíblia? Às vezes um pregador vem e fala coisas, verdades que ferem a nossa alma, e você diz assim, puxa vida, o que esse pastor está falando é verdade, ele sabe a minha vida, alguém contou a minha vida para esse pastor, porque eu deixei a minha vida espiritual de lado, porque eu fiquei na minha zona de conforto, eu não busquei a Deus como eu deveria buscar. Eu não busquei o meu Senhor como eu deveria, mas eu fiquei na minha zona de conforto. Eu já lavei os pés, eu já sou isso, eu já botei minha roupa, vou tornar a sujar minha roupa. Essa noiva, ela posterga, ela procrastina, e nós não devemos fazer isso. Nós devemos estar de prontidão. Se lembra de Isaías? Senhor, envia-me a mim. O outro lá disse, fala que o teu servo ouve. Senhor, eu sou tão pequeno, mas eu não passo de uma criança, mas onde o Senhor me mandar ir, eu vou. Onde o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Jamais diga não para Deus. Quando Deus chama, Deus capacita aqueles a quem Ele chama. Você está entendendo? Diga amém. Quando Deus chama, Ele não chama a gente sozinho, Deus chama a família da gente. Deus chama os nossos filhos, Deus chama a nossa esposa, o marido. É questão de tempo, e você não pode ficar como aquela sunamita deitada, deixa passar o tempo, mas se coloca à disposição, vá ao encontro do seu amado, bater na porta, Senhor, age na minha vida, Senhor, eu quero mais de Ti, não fique prostrado. Deus não se agrada do preguiçoso, Deus não se agrada do acomodado, daquele que fica sempre passando a vez para outra pessoa aí. A noiva vai ao encontro do noivo e ele já não está ali. Ela vai desesperadamente, onde está o meu amado? E aí é tarde demais. Não é tarde demais ainda para você aqui, porque o Senhor te dá uma oportunidade. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor
é a causa de nós não sermos consumidos. Deus está tendo misericórdia de você esta manhã. Deus está tendo misericórdia de você esta manhã para você abraçar o amado da alma, você abraçar o Senhor, você voltar para casa, andar na sua presença e jamais sair da presença do Senhor. Mesmo que venham lutas, mesmo que venham dificuldades, mesmo que venham provações e privações, os olhos de Deus estão voltados para nós. E o guarda de Israel está cuidando da gente. Venha comigo no Salmo 121. Salmo 121. Deus, o nosso protetor, o título colocado aqui na minha Bíblia, pelo menos. E o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Nós não cantamos hoje aqui sobre o guarda de Israel. Não dormita, não descansa, não pestaneja o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Deus é o guarda de Israel, irmãos. Ele nos guarda, Ele cuida da gente, não descansa, não dorme, não pestaneja, não perde o controle das coisas. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que são todas as coisas? Todas as coisas são todas as coisas, mesmo as perdas que a gente passa, as lutas que nós passamos. O guarda de Israel aqui nesse sentido é o próprio Senhor que nos guarda, que nos tem guardado, que tem protegido a nossa casa. Mesmo antes de você conhecer o Senhor, Ele já te conhecia. Mesmo antes de você entrar para uma igreja, o Senhor já te guardava, já te livrava de todo mal. O Senhor já te protegia e você nem sabia disso. Nunca foi sorte, sempre foi Deus cuidando de você. Nunca foi aquele chefe que gostou de você e te deu uma oportunidade. Nunca foi porque você é o queridinho da mamãe, o filhinho primeiro. Nunca foi porque você é bonito ou feio demais. Ninguém não foi pena de você, mas foi a mão de Deus que te guardou e te conduziu até o dia de hoje. O Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor nos protege. O Senhor nos fere. O Senhor nos norteia. Ele dirige os nossos passos em pastos verdejantes, como diz o salmista lá no Salmo 23. Ele tem cuidado de nós. O nosso socorro não vem do monte, não vem de qualquer outro lugar, senão do Senhor. Esses atalaias que Deus coloca às vezes na vida da gente, são instrumentos de Deus. Às vezes no púlpito, às vezes numa pregação, às vezes num aconselhamento, pessoas chegam para nós e falam algo que vem dos céus. Pessoas nos dão conselhos que são anjos na vida da gente. Aliás, Deus às vezes coloca anjos na vida da gente. Pessoas que você vai ver uma vez só na vida e nunca mais verá. Pessoas que vão falar algo para você e nem percebem que estão sendo instrumentos de Deus para abençoar a tua vida. A Bíblia diz que Deus nos cerca de cordas humanas. São mensageiros, são anjos. E às vezes, eu creio nisso também, que às vezes Deus manda até um anjo celestial que se materializa em forma humana e aparece e fala algo para a gente e depois nunca mais você vai ter notícia. Deus é Deus e Ele trabalha da maneira que Ele quer, irmãos. Fato é que Deus cuida da gente. Mas nós ficamos duvidosos. Arde até no nosso coração a palavra de Deus. Nós até sabemos que não existe outro caminho a seguir. Nós até sabemos que não há outro lugar. Sabe que há um tempo atrás eu estava evangelizando. Eu estava entrando num banco, na verdade, e um irmão da igreja me parou, ele estava conversando com um amigo dele, e ele me disse: pastor, esse aqui é o meu amigo, fulano de tal, ele não é crente, ele é um
Um adúltero, ele tem a sua farra, ele gosta da sua bagunça, ele é adúltero. Agora o senhor fica aqui conversando com ele que eu vou embora. Ele me deixou sozinho conversando com o homem. E eu, bom, aí ele disse assim: não, pastor, eu sei que a igreja é o lugar onde a gente deve estar, eu sei que a igreja é um lugar bom para a gente educar os nossos filhos, mas eu não vou largar o meu adultériozinho. E eu falei: bom, você está falando da sua própria boca. E ele disse: eu sei que eu vou para o inferno mesmo, mas eu não largo o meu adultério. Então você está indo consciente do que você está fazendo. Você sabe que a igreja é um lugar onde Deus planta, onde Deus fala aos corações, onde Deus se faz presente. Você já tem experiência disso. Agora você não quer largar essa zona de conforto, você não quer largar esse prazer que você tem por algo maior, por um prazer maior. Você está consciente disso, mas sabe que Deus te visitou nesta manhã. Deus falou contigo e você sabe muito bem qual é o caminho. Agora, se você vai por outro caminho, é por tua conta e risco. Deus fala com a gente. Deus envia um mensageiro, irmãos. Deus envia um pastor, às vezes um diácono, às vezes uma irmã de oração, às vezes alguém, às vezes num hino, num cântico. Deus fala com a gente tremendamente através do hino cantado e você deve dizer amém, assim seja. Deus, eu recebo esta palavra, eu vou mudar a minha vida, eu vou nortear a minha vida, eu vou sair da zona de conforto, eu vou abraçar a fé. Esses guardas ferem a palavra, ferem a noiva com a palavra, ferem o coração da noiva com a palavra, dão uma surra das coisas de Deus nela e ela depois tem um encontro com o Senhor. Mas nesse encontro, nós não podemos ser inativos e nem infrutuosos. E os guardas, volte lá em Isaías capítulo 21 agora, que esses guardas que aparecem na vida da gente, essas pessoas preciosas que Deus coloca diante de nós para trazer uma mensagem, para nos apresentar a Deus, ou às vezes o próprio Deus que dá resposta para a gente. Aqui Isaías fala, olha, do mar, essa que estava sofrendo ataques, pergunta, falta muito para acabar a noite? Guarda, falta muito? Eu me lembrei de uma história quando era criança, que eu estava no zoológico, lá no Rio, né, e no centro da cidade, e a gente era bem pequenininho, minha irmã ainda de colo, talvez como a Liz, e a gente andando, vimos a jaula do leão, dos macacos, e é muito grande, eu cansei, e vendo a minha irmã no colo lá do meu pai, eu também quero colo, né, eu queria sair daquele... Eu queria ir para uma zona de conforto, eu queria o colinho do papai, da mamãe, né? E eu chorei, eu fiz manha, e aí meu pai me pegou no colo, porque aquele zoológico não acabava nunca, irmãos. Eu estava cansado, e eu perguntei, não vai acabar nunca? Sabe aquela viagem que você faz com uma criança, e ela pergunta, já chegou? Aquela longa viagem de 1000 quilômetros, quando passa 10 quilômetros, ela pergunta, falta muito, papai? Falta muito, mamãe? Falta muito para chegar? E você fala, não, falta pouco. Calma, vai chegar. E passa 10 minutos e ela pergunta de novo, e vai perguntando os 1000 quilômetros da viagem. Já estamos chegando, falta muito. E às vezes nós somos assim. Meu Deus, até quando? Até quando eu vou suportar essa humilhação no meu trabalho? Até quando eu vou passar por esta angústia da alma, esta noite que não acaba? Sabe que os teólogos falam da noite escura da alma que a gente passa. Às vezes aquela angústia, aquela aflição que nós passamos. Às vezes nos cansamos e queremos o colo do Pai e a gente diz, eu não aguento mais. Até quando, guarda? Me dê uma resposta. Até quando essa noite escura da alma vai continuar? Até quando eu vou viver esta situação? Até quando vai durar isso? E nós esquecemos que o guarda de Israel caminha junto com a gente, que Ele está nos protegendo, e nós lançamos palavras a Deus, Senhor, até quando eu vou estar sozinho aqui nessa luta? Até quando, Senhor? Até quando? Falta muito para acabar essa noite? Falta muito para acabar essa situação, falta muito, e nós esquecemos de tudo aquilo que nós aprendemos, desse andar com o Senhor, desse cuidado de Deus. Sabe quando alguém vem num gabinete pastoral chorar de mágoas, fazer as suas lamentações, e aí eu olho para a pessoa e digo, mas como está a sua saúde? Ah, pastor, saúde está tudo bem. Saúde, estou com saúde de ferro e tal, está bem. Graças a Deus. E o casamento está bem, minha esposa é assim e tal, mas a gente está bem, fala as coisas. Falei, você está reclamando de quê?
por um momento, olha para a tua saúde, olha para você tem um pão de cada dia, não tem faltado à tua mesa, você tem um teto para te abrigar, você tem roupa para vestir. Você já fez um cálculo? Se você usar uma roupa, uma camisa por dia, quantos dias você vai ficar sem precisar lavar roupa? Eu tenho certeza que às vezes mais de 30 dias. Você deve ter mais de um par de sapato lá no seu guarda-roupa, mais de algumas calças para vestir, né? E a gente está chorando e lamentando, quando na verdade nós temos que ser gratos a Deus. Olha, querido, se você tem uma casa para ir voltar hoje, se você se alimenta pelo menos uma vez por dia, você já está melhor do que muita gente nesse mundo inteiro. Se você tem um prato de comida por dia, um prato, se você faz uma refeição por dia, você já está melhor que, eu acho que mais da metade dos habitantes do nosso planeta. Você deve ser grato a Deus. Você deve agradecer a Deus todo dia. Se Deus não fizer mais nada por você, você tem que ficar a vida inteira agradecendo. Senhor, muito obrigado por tudo que aconteceu até aquele dia. Obrigado pela salvação que chegou na minha casa. Obrigado, Senhor, porque quando eu fechar os meus olhos aqui nessa terra, eu vou abrir para a eternidade. Nós temos que ser gratos a Deus. Mas nós perguntamos: até quando, Senhor? Por que eu? E ao invés de perguntar por que eu fui escolhido para servir a Deus, nós perguntamos: por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou passando por essa noite escura? Porque essa noite escura não acaba. E o Monte Seir, né, lá os habitantes de Dumá, eles perguntam para o guarda: até quando? Guarda, falta muito para acabar a noite? Falta muito para a gente chegar no final, falta muito ainda para essa luta, essa angústia acabar. E eu achei tão interessante a resposta do guarda, que ele responde: calma, o dia vai chegar, a noite também vem. Sabe que eu acho que ele está dizendo assim: ainda nem chegamos o dia, ainda nem passamos do meio-dia e você está reclamando. A noite vai chegar. Quando vier a noite, aí você deve clamar a Deus. Quando vier a noite, aí você deve chorar e lamentar e confiar em Deus. O dia ainda nem chegou e você já quer saber da noite. Eu me lembro de Jeremias, capítulo 12, que ele diz assim: olha, se você se fatiga com os que vão a pé, que dirá com os que vão a cavalo? Se em terra de segurança você não tem paz, que dirá nas florestas do Jordão? Ele está dizendo: olha, se tudo está bem com você, por que você está lamentando? Se tudo está indo bem, claro que com as dificuldades, claro que faz parte da vida da gente, as quedas, as perdas, faz parte da vida, né? As derrotas também. Deus não dá, tem aquela pessoa que diz: só vitória, irmão, mas não é sempre assim. Às vezes a gente passa pelos apertos, às vezes perdemos coisas, pessoas, recursos, perdemos num tribunal alguma coisa, e a gente fica lamentando e chorando, e ainda nem chegou os problemas que a gente nem imagina. A noite ainda nem chegou, e a gente está lamentando. Nós vivemos num país abençoado, onde pregar o Evangelho nós temos liberdade para isso. Onde viver o Evangelho nós podemos fazer isso. Podemos ler uma Bíblia publicamente, podemos pregar num lugar seguro, ter um lugar seguro, reconhecido pelo Estado. Isso é maravilhoso. Há países que isso não é permitido e as pessoas têm que cultuar a Deus em lugares escondidos, né? E professarem a sua fé escondido das autoridades. Se falarem o nome de Jesus, podem ser decapitadas ou mortas. Nós somos um povo abençoado e nós devemos reconhecer isso. Aí perguntam: Senhor, falta muito para acabar a noite, falta muito ainda, eu já não estou aguentando mais. Quantos de nós já não falamos isso? Eu não aguento mais o meu casamento, eu não aguento mais esse filho que me atazana os ouvidos, eu não aguento mais essa perseguição no meu trabalho, eu já não aguento mais essa vida, essa angústia, essa doença, essa enfermidade, eu não aguento mais. E falamos para Deus e lamentamos com o Senhor, quando é uma questão de mudar o foco. É uma questão de você olhar as circunstâncias, olhar para o outro lado, olhar para outras coisas e ser grato a Deus. A Bíblia diz assim: se contarmos as bênçãos, né? Um velho hino, conta as bênçãos,
Conta quantas são recebidas da divina mão. Conta as bênçãos e você vai ver com uma alegria que nós temos mais motivos para agradecer a Deus do que para ficar lamentando. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus e a gente pergunta, guarda, falta muito para acabar a noite e afrontamos até a Deus, Senhor, por que isso? O salmista, ele vai dizer que ele teve até inveja dos arrogantes. Quantos de nós isso já não passou pela mente da gente? Por que o meu vizinho prospera? Porque o meu vizinho, que todo errado, faz tudo errado e ele está lá enriquecendo e prosperando, a grama dele é mais verde do que a minha, e nós lamentamos e reclamamos, e Deus só está olhando para a gente e dizendo, tadinho, né? Coitado, calma, meu filho, fica frio, o problema ainda não chegou, não. Se você está se fatigando e chorando, porque com os que vão a pé, os cavalos vêm lá na frente, os que vêm a cavalo vêm lá na frente. Os que vêm a cavalo estão lá na frente. Então, se em tempo de paz você não sente segurança, que dirá nos tempos de angústia? Um irmão me falava esta semana, ele falava de uma perseguição no seu trabalho que está sofrendo, e uma luta muito grande. Ele é um empresário, né? Ele falava da aflição que estava passando ali, e de repente ele começou a ter uma crise de ansiedade. Seu coração começou a bater forte, ele começou a suar com as mãos, ele começou a sentir palpitação, dor no peito, aquela coisa toda. Ele falou, eu vou ter um infarto, eu vou morrer agora. E agora como é que vai ser? E os problemas? De repente ele parou e pensou, puxa vida, bom, se eu morrer, o problema vai continuar. Se eu morrer, a minha esposa vai ficar sem marido, meu filho vai ficar sem pai, quantos problemas vão acontecer? E isso é divino, irmãos. Esse cair em si que Deus faz com a gente, que você bate assim na cabeça e fala, o que eu estou fazendo da minha vida? Sabe que há certos lugares que você possa estar indo, ou quem sabe, palavras que você esteja falando, que depois que você faz, ou que você fala, você diz, meu Deus, por que eu fui falar isso? Para que eu fui ir naquele lugar? O que eu fui fazer ali? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo? E esse rapaz, esse chefe de família, um empresário, disse, se eu morrer, os problemas vão continuar, só que eu vou perder tantas coisas. E ele começou a se acalmar em Deus. Ele falou, Deus, tudo está em tuas mãos, a partir de agora eu entrego tudo em tuas mãos. Ele disse que foi recuperando, e eu me lembro do filho pródigo, quando estava lá desejando a comida dos porcos. Ele desejava fartar-se da comida dos porcos e ninguém dava nada. De repente ele bate na cabeça, diz, o que eu estou fazendo da vida? O que eu estou fazendo longe da casa do pai? O que eu estou fazendo longe da casa do meu pai? Lá tem pão com fartura, lá tem alimento com fartura. E a Bíblia diz que ele volta para casa e diz, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno nem de ser chamado teu filho. Me perdoa, permita-me estar aqui trabalhando como um dos teus trabalhadores. E o pai o recebe, e você conhece muito bem a história. E nós, na nossa noite escura da alma, a gente pergunta, até quando, Senhor? Quanto falta para acabar a noite? Quanto falta, Senhor? Falta muito. Falta muito para chegar ao fim dessa história. Falta muito para eu ver cumprido as tuas promessas na minha vida. Falta muito, Senhor, para ver os teus sinais acontecendo, ver aquela situação resolvida, aquele dinheiro na minha conta. Ah, meu Deus, falta muito. Falei para você do casamento que fiz ontem, que eu disse para a noiva, né, olha, eu achei que você fosse ficar para a titia. E ela disse, tio, eu também. Eu achei também que fosse ficar para a titia, mas chegou a minha hora, chegou a minha vez, né? E ela fazendo os votos lá com o noivo, ela disse, quando eu vi você, eu olhei para você, eu senti que você era o homem que estaria no altar junto comigo. Deus tem o melhor preparado para nós, irmãos. Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando do nosso dia a dia, das pessoas à nossa volta. Eu aprendi que quando você se dedica a Deus, quando você busca o Senhor, Ele começa a trabalhar na tua vida. Quando você começa a trabalhar para Deus, Ele começa a trabalhar na sua casa, Ele começa a trabalhar por você. Então você não tem que se achar até quando, Senhor, mas passar pelas aflições, pelas noites escuras da alma, buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus. Buscando o Senhor. O tolo diz no seu coração, não há Deus. E vive desesperado.
Você sabe, e eu vou contar, eu não falei para você ainda, já falei já lá na igreja algumas vezes, que eu estava lendo, vendo uma autora de livros muito famosa, e ela disse, olha, eu não creio em Deus, eu não tenho fé em nada. Então a gente sofre muito, quem não tem fé em Deus sofre muito, porque a minha filhinha estava morrendo e eu estava com elas nos braços, eu não podia fazer nada, eu só chorava, eu não tinha quem confiar. Eu não creio em Deus, mas quem tem fé em Deus tem que ter uma fé consistente. Quem tem fé em Deus tem que ter uma fé firme, não pode viver oscilante na sua fé. Quem tem fé tem que crer de verdade, e eu achei interessante porque ela não tem fé de verdade. Ela não acredita em Deus de verdade mesmo, ela confessa isso. E nós que temos um Deus vivo que cuida da gente, nós temos que dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor está comigo. A tua mão me consola, o teu braço me consola, né? A tua palavra me consola. Nós temos que pensar, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que anda junto comigo, que enviou o seu anjo, que tapou a boca do leão. Eu tenho um Deus que me amou de tal maneira que enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário em meu lugar. Eu tenho um Deus. O apóstolo Paulo, quando estava o navio afundando e todo mundo preocupado, achando que ia morrer, ele disse, irmãos, gente, eu creio em Deus. E o Deus que eu sirvo me falou que nós vamos chegar em Roma e nós vamos chegar e vocês todos vão ser salvos porque Deus falou isso. A fé de uma pessoa salvou o navio inteiro. A sua fé pode fazer multidões. A sua fé pode levar multidões à presença de Deus. Nós temos que dizer, eu tenho um Deus. O tolo diz não a Deus. Mas aquele que tem fé, ele tem que ser consistente. Não cabe, meu amigo, ao cristão uma fé rasa, superficial. Não cabe ao cristão uma fé medíocre. Uma fé que a qualquer vento a gente vai embora, a gente larga o pastor, se alguém pisa no nosso calo na igreja, a gente já diz, eu vou embora. Mas a mensagem ainda continua. O guarda responde, o dia vai chegar e também a noite. Se quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Olha, isso é tão maravilhoso. Voltem e perguntem. Sabe que o nosso Deus, ele nos responde. Deus fala com a gente. Você crê nisso? Diga amém. Deus fala, irmãos. Às vezes através de sonhos. Deus fala da maneira que Ele quer. Às vezes usa uma criança para falar com a gente. Deus fala através da sua palavra sendo exposta, sendo pregada. Deus fala através dos cânticos. Me lembro de um homem que ele estava brigado com a sua esposa, ele não era cristão ainda, a sua esposa era. E um dia ele estava muito sensível à voz de Deus. E ele foi lá visitar os filhos, que ele já tinha até saído de casa. E quando chega lá, ele fala, não, vou levar vocês na igreja, e foi para o carro esperar. De repente, e isso acontece, não é toda hora que acontece não, irmãos, mas de repente o rádio ligou sozinho. E ele olhou para o rádio e começou a tocar uma música cristã, e ele ouvindo aquela música, né? Eu não lembro exatamente qual era a música, mas aquela música falou muito ao coração dele. E quando ele chegou na igreja, sentou lá no último banco. E aí eu preguei uma mensagem que... Sabe aquela surra que às vezes Deus dá no marido cruel, né? Eu falei, você que maltrata a sua esposa, você que faz isso, que fala, que não... E ele foi abaixando no banco, com vergonha, e ele entendeu que Deus às vezes fere o coração da gente, Deus conduz a vida da gente. O guarda diz assim, olha, calma, vai chegar o dia, vai vir a noite, mas se você quer perguntar, pode perguntar. Assim como a criança pergunta, até quando? Papai vai chegar? Já chegou. Deus manda a gente vir à casa dele, venha e pergunte. Voltem e perguntem. A palavra do Senhor diz, olha, venha a mim e te responderei, né? Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Invoca-me e te responderei. Deus responde, irmãos. Quando você vier para a igreja, não venha como quem vai a um parque de diversões, mas vá dizendo, eu quero ouvir a voz de Deus nesta manhã, eu quero que Deus fale comigo através dos cânticos, eu quero que o pastor Edilson possa ser usado tremendamente para nortear a minha vida, que Deus possa usar o servo dele para mudar a minha história,
para mudar o meu paradigma, os meus pensamentos, e que eu possa acertar a minha vida. Pare de ser reclamão e murmurador, mas eu possa dar crédito a Deus. Que eu não seja um crente superficial, que qualquer vento me derruba. Eu não quero ser como Maria vai com as outras, que qualquer um que fala qualquer coisa eu siga, mas eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ser conduzido pelo Senhor. Eu quero ser conduzido. O meu Cristo morreu na cruz. O seu sofrimento foi incomparável. Não dá para comparar o sacrifício de Jesus com as dores que a gente passa, com a noite escura da alma que a gente possa estar passando. Não posso mais, já passou o tempo de eu ficar lamentando e murmurando porque eu ainda não consegui trocar de carro, porque eu ainda estou pagando aluguel. Para com isso. Você vai ter uma morada eterna na glória, irmãos. Você tem uma mansão preparada lá na glória. O Senhor, Ele tem cuidado de você tremendamente, mas você está olhando para o outro lado. Você está angustiado. E olha, eu não estou dizendo que o seu problema seja pequeno ou que a sua luta seja fraca. A gente não está dizendo isso, que você sofre menos do que o outro. Não. O meu pastor dizia que cada um sabe onde o calo está doendo. Só quem calça o sapato apertado é que sabe como o calo dói e como o calo aperta. A sua dor pode ser grande, e porque é você que está sentindo. Mas a dor do nosso Salvador foi muito maior. E a Bíblia vai dizer que Ele não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha fica calada, Ele ficou e Ele sofreu por amor a mim e por amor a você. Você crê nisso? Crês tu nisto? Se quiserem perguntar de novo, perguntem, voltem. Mas não vá perguntar para qualquer outra pessoa, não. Não vá sair por aí falando a tua vida para todo mundo, chorando as tuas mágoas em qualquer ombro que você vê, não. Volta. Este lugar é um lugar sagrado. Há 23 anos essa igreja está aqui pregando a palavra de Deus. Há 2000 anos a igreja vem fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, claro que com recursos diferentes, mas anunciando o nosso Salvador, anunciando Cristo. Voltem. Alguém pergunta, pastor, por que eu tenho que ir para a igreja todo domingo? Por que eu tenho que participar da ceia sempre? Para não esquecer. Porque se você não vier e buscar e conhecer, e buscar esse conhecimento, e perguntar, você vai se esquecer do Senhor. Eu perdi a minha mãe, tem 30 anos. Quando ela morreu, eu achei que eu fosse morrer junto com ela. Porque a minha mãe era minha cúmplice, ela sabia, olhava para mim, já sabia que eu estava mentindo ou não, ela já sabia, ela já me conhecia muito bem. Quando ela morreu, eu achei que eu fosse morrer junto, e os dias seguintes foram muito difíceis. A gente olha, você que perdeu alguém, olha no guarda-roupa, vê a roupa daquela pessoa, os objetos. Naquela semana seguinte nós doamos tudo que era dela. E por alguns meses, a dor, a aflição, a angústia. Mas o tempo passa. Eu não lembro mais da minha mãe todo dia. Não lembro mais da sua enfermidade, da sua dor, do seu carinho comigo. Não lembro, não é todo dia que eu lembro. Se nós não buscarmos a Deus constantemente, todo dia, e não é só no domingo, ou só no domingo e num dia da semana, não, todo dia, 24 horas do dia, nos lembrarmos do Senhor, corremos o risco de nos esquecermos que nós estamos aqui de passagem. Corremos o risco de esquecer o nosso Salvador. E a gente vai perguntar para as pessoas lá fora, para o Google. Hoje as pessoas não perguntam mais ao pastor, elas vão lá na internet, perguntam lá para o Google e às vezes são tão mal informadas. Vão no TikTok, no Instagram e você é muito mal informado. Nós somos uma geração que tem tanta informação, mas nunca fomos tão mal informados. E muitos dão mais crédito a uma ovelha doente, ao Instagram, ao YouTube, do que a palavra que o pastor diz. Ovelha doente, dá mais crédito a uma ovelha doente do que ao pastor. Que nós possamos voltar à casa do Senhor todos os dias da nossa vida, meditar no seu santo templo, perguntar a Deus, andar na sua presença, porque Ele responde a gente. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Eu não sei como você chegou aqui esta manhã. Talvez você esteja vivendo a noite escura da alma.
Talvez você esteja num momento de angústia, de aflição, ou quem sabe numa espiritualidade tão rasa. Quem sabe a sua espiritualidade é, perdoe-me a expressão, uma espiritualidade medíocre, onde quando o espírita fala algo, você começa, ele tem certa razão. Ou o outro lá, o idólatra, fala algo, você diz, bom, ele também tem, né? Então você começa a desviar o foco, e você começa a ouvir mais os de fora. Você conta a tua vida para tantas outras pessoas, para os vizinhos, para a pessoa no banco, na fila do banco, ou no ônibus. E ouve conselhos diversos, até de pessoas bem intencionadas, mas não busca Deus. Às vezes, o travesseiro tem sido o teu consolo, e você chora diante do travesseiro, por uma angústia sofrida, por um momento de angústia, às vezes no casamento, às vezes com o filho envolvido em drogas, e o filho envolvido num casamento ruim. Ah, meu amigo, lança sobre o Senhor a tua ansiedade e pergunta para Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, eu confio em Ti e quero andar na Tua presença.